O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Exército português intervém em greve de caminhoneiros e abastece postos. Vejam, essa é uma notícia de Portugal. Exército português. Porque assim, né, se fosse do ano passado, dava para dizer que era Brasil. O governo decretou emergência energética, né, porque o país está passando por greve de caminhoneiros, tá? Os caminhoneiros estão em greve por conta também de motivos similares ao Brasil, né? Preço do frete, preço dos combustíveis, condições de trabalho. E aí o governo, ao decretar essa crise energética, ele pode mobilizar forças militares para abastecer os postos de combustível. Segundo, pessoas podem ser presas caso não cumpra o serviço mínimo estipulado pelo governo. Foi instituído um racionamento em Portugal, limitando o abastecimento a 15 litros de gasolina ou diesel por veículo particular, tá? Aeroportos voltaram a ser abastecidos, porém, ainda cerca de 20% de Portugal está absolutamente sem combustível, especialmente no sul do país, no Algarve, que está com uma presença muito grande de turistas, né? Já que estamos falando ali do verão, do Mediterrâneo, né? Então, se bem que né, a costa do Algarve não é no Mediterrâneo, ela está ali na Atlântico. transição. Está ali na curva. Só que você tem um aspecto que está gerando muito debate em Portugal, que é o governo português declarou essa emergência para os serviços vitais, né, para manter, né, um serviço mínimo, decretou também a formação de um gabinete de crise, porém vamos lembrar, o governo português é um governo liderado pelo Partido Socialista. Então, parte da base do governo está criticando a atuação do governo, dizendo que é uma limitação ao direito de greve. Seria uma limitação ao direito de greve. Então você não tem apenas o debate sobre, né, o abastecimento, sobre o preço do combustível, sobre questões de serviços vitais como aeroportos, hospitais, mas também uma discussão política em Portugal. Então, e cabe lembrar, né, que a situação aqui no Brasil ela não envolvia uma organização sindical, né? Ao contrário de Portugal. Aí vamos para a Espanha, ali do lado, né? Começamos ali pela parte mais próxima do Brasil e da Europa, agora vamos pela Espanha, em que tivemos, né, conflitos, digamos assim, né, choques entre manifestantes e o público em Palma de Maiorca em uma tourada, já que foi a primeira tourada realizada em Palma de Maiorca desde 2017. Cerca de 400 pessoas ficaram do lado de fora protestando, pedindo o fim das touradas, dizendo que não é um costume, não é arte, é tortura. Cerca de 12 mil pessoas estavam presentes na arena, cantando Liberdade. E aí, o que aconteceu? Né? Entre as pessoas que estavam ali apoiando a tourada, né, estava o Jorge Campos, não era o goleiro mexicano baixinho, mas o líder regional do Vox, né, o partido de extrema-direita espanhol, neofranquista. O partido franquista, e vocês vão entender porque a gente está falando isso, tá? Não venham defender o Vox para cima da gente. E ele estava presente, né, usando ali uma bandeira espanhola como capa. A bandeira era franquista? Não, a bandeira não era franquista, mas tocaram o hino Cara el Sol, né, de frente ao sol, de autoria de um cara que vocês certamente já ouviram falar, chamado Primo de Rivera,
que era o hino das falanges, que eram as milícias fascistas durante a Guerra Civil Espanhola, e depois foi considerado, né, junto ali com a Marcha Real, um dos hinos nacionais da Espanha franquista. E que é cantado por muitas torcidas espanholas, né? Como principalmente dos clubes que levam Real no nome, né? Não é uma regra, já que tanto o Celta de Vigo quanto o Deportivo La Coruña estão mais à esquerda, mas, por exemplo, o Real Betis, Real Madrid, o próprio Atlético de Madrid também canta Cara del Sol, a torcida do Valência também. Então, ainda é bastante difundida essa canção. Então, assim, vejam só, a coisa tá tão maluca que na Espanha, um debate sobre touradas e que, assim, nem eu e o Matias, a gente, né, assim, em relação a touradas, o que a gente acha? A gente torce pelo touro. Sempre. Né? Porque, assim, é um animal herbívoro que tá lá cuidando da vida dele. Aí você começa a espetar ele, torturar ele. Você puxa o saco dele de uma maneira não positiva. Pois é, pra diversão, entre aspas, em que ele termina executado. Ah, mas é hipocrisia porque come a carne no açougue e tal. Não é a mesma coisa. Não vem com essa, porque eu não vou no frigorífico para me entreter com a morte dos animais, por exemplo. Tá? E, enfim, voltando aqui. Então, assim, a direita, né, essa direita nacionalista neofranquista, diz que as touradas são um elemento cultural da Espanha que devem ser preservados. Os ativistas contra as touradas, né, devem ser chamados de comunistas pelo Vox também, junto lá com o fantasminha gay, né, o Gaysper. E ao ponto de tocarem o hino da Espanha fascista na arena de touradas. Né? Assim, tudo bem, pode até ter gente que, sei lá, que argumente questão cultural, não, tourada atrai turismo, sei lá. Mas assim, tocar o hino fascista já é demais pra minha cabeça. E só pra não confundir, né, porque esse não era o hino da Espanha durante o franquismo. Seguiu sendo a Marcha Real, que ganhou letra, inclusive, e essa é uma polêmica que volta e meia ocorre na Espanha, né, quando a versão da Marcha Real é tocada com letra e não a instrumental, que é a oficial, mas era uma música muito identificada com o franquismo. Então, por isso a gente se refere ao hino franquista, não que era o hino da Espanha durante o franquismo. Isso. Ainda na esteira dos acontecimentos pós a morte do General Franco, né, e citando novamente o Weekend Update do Saturday Night Live, temos uma boa notícia: o General Franco continua morto. O Supremo Tribunal Federal do Brasil autorizou a extradição do Carlos Garcia Juliá, que foi um dos condenados por participar do massacre de Atocha, em Madrid, em 1977, quando 5 militantes do Partido Comunista da Espanha foram assassinados justamente na Calle Atocha, em Madrid, e outros 4 ficaram feridos, né? Ele fora condenado, mas ganhou liberdade condicional em 91, quando fugiu para a América do Sul, passando por Paraguai, Bolívia, Venezuela, Argentina, Chile, até se encontrar no Brasil, onde permanecia foragido. Ele atuou em diversas atividades lícitas ou ilícitas, né? Inclusive atuando no tráfico internacional, mas aqui no Brasil ele foi preso enquanto atuava como Uber. E a gente divulgou essa notícia ano passado, mas ainda esse dado não tinha sido revelado, né? Então a segunda turma do Supremo seguiu, né, a petição que estava sendo vista, né, tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pelo Ministério Público Federal, e a Espanha ainda entende que ele tem que cumprir 3.855 dias da sua pena. Nossa, achei que era 3.000 anos. Aí ia ser meio difícil. E aí, falando em fascismo, né, a gente cruza ali parte do Mediterrâneo, vamos até Roma, onde o Papa Francisco, ele deu uma entrevista, né, falando da crise política na Itália, e ele falou assim: o nacionalismo é uma atitude de isolamento. Estou preocupado, porque ouvimos discursos que lembram os de Hitler em 1934.
primeiro nós. Esses são pensamentos aterrorizantes. Um país deve ser soberano, mas não fechado. A soberania deve ser defendida, mas as relações com outros países e com a comunidade europeia também devem ser protegidas e promovidas. O nacionalismo é um exagero que sempre acaba mal, leva a guerras. Tá? Aí ele respondeu sobre populismo no gancho da pergunta, inclusive, falaram do peronismo, né? Já que o Papa é argentino, né? Deus é brasileiro, mas o Papa é argentino. No começo, não consegui entender sobre o populismo, porque estudando teologia, eu aprofundava o popularismo, isso é, a cultura do povo. Uma coisa é que o povo se expresse, a outra é impor ao povo a atitude populista. O povo é soberano, tem seu jeito de pensar, de se expressar, de se sentir, de avaliar. Mas os populismos nos levam ao nacionalismo. Esse sufixo ismo nunca faz bem. Então, foram palavras aí do Papa e que foram, é claro, né, recebidas na Itália como alfinetadas em relação a Matteo Salvini, né, o líder da Liga Nord, que essa semana tivemos uma crise política dentro da Itália, que foi o seguinte... tentando explicar aqui brevemente, né? A crise começou com o Richard Gere. Não, tô brincando. Assim, em separado da crise, no final de semana também, junto com essas declarações do Papa, o Matteo Salvini e o Richard Gere trocaram alfinetadas, porque o Richard Gere, ele visitou um navio de uma ONG que resgata pessoas no Mediterrâneo. O Richard Gere disse que é um absurdo, né, que em 2019 pessoas morram no mar por conta disso, por condições né, ruins de viagem e tudo mais, e as pessoas que estavam naquele barco a salvo só estavam lá graças às doações à ONG, e que essas pessoas devem ser aceitas, essas pessoas devem ser acolhidas. E aí, o Salvini basicamente usou uma retórica, né, muito similar, que a gente conhece aqui no Brasil, de vários políticos, que é leva para casa. Foi essa a resposta dele, né? Dado que esse generoso milionário está expressando preocupação pelo destino, né, dos imigrantes da Open Arms, né, o nome da ONG, nós agradecemos ele. Ele pode pegar todas as pessoas a bordo para Hollywood, no seu avião privado, e sustentá-las em suas vilas, né, em suas mansões, né, vilas no sentido de uma mansão, né? Obrigado, Richard. Então tivemos essa troca de alfinetadas. E um detalhe curioso é que o Richard Gere já recebeu uma medalha de gratidão do governo albanês por conta da atuação dele na Guerra do Kosovo. E cabe lembrar, né, também que a crise, né, dos imigrantes na Itália tem a ver também com os albaneses, né? Sim, com os Balcãs no geral, né? Durante a Guerra da Iugoslávia, muitos foram para a Itália. Só que, por exemplo, tem muito romeno também, mas a Romênia faz parte da União Europeia, ao contrário da Albânia. Sim, ao contrário da Albânia e da Sérvia. E aí, olhando aqui agora para a questão política da Itália, né, o que aconteceu? A gente chegou até a comentar na semana passada de que o Matteo Salvini estava cogitando, né, pedir o divórcio do Movimento 5 Estrelas, né? E aí, esse pedido de divórcio, ele avançou, tá, nessa semana, porém não da maneira que o Salvini esperava. Teve um plot twist aí que a gente vai tentar explicar brevemente, tá? Como sugestões de leitura, tem, né, para marcar aí no bingo, né, a minha mais recente coluna na Gazeta, e tem uma entrevista com o Matteo Renzi ao El País, que foi publicada em português. Tá? O Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro italiano, atual senador, líder do Partido Democrático, o partido de centro-esquerda, de esquerda da Itália. Tá? O que aconteceu? O Salvini falou, olha, temos aqui que voltar das férias, entendeu? Cansei de ser DJ aqui sem camisa, e vamos voltar das férias votando a desconfiança do premier Giuseppe Conte. Lembrando, Conte é uma figura ali apartidária, uma figura tida como neutra, ele é uma figura fraca, na verdade, ele é um bundão, a palavra que a gente sempre usa é essa.
Eu não usei no meu texto da Gazeta, porque, né, tem que ter modos, aqui não. Aqui eu estou em casa. Então, a ideia seria voto de desconfiança do Conte, dissolver o governo, convocar novas eleições. Por quê? Porque com a convocação de novas eleições, o Salvini seria o maior beneficiado, já que ele é, né, um líder populista, ele é um líder que tem se pronunciado muito, ele tem tido uma visibilidade muito grande, ele tem um estilo bem diferente do Luiz de Maio, né? O Luiz de Maio ele é muito mais discreto. Então o Matteo Salvini seria o grande vencedor de novas eleições, isso é fato. Tá? Só que conseguiram barrar esse voto de desconfiança e transformá-lo, né, numa, digamos assim, numa convocação do Premier para que ele se apresente perante o Senado para dar satisfações, prestar contas do governo. Tá? Então, assim, já foi uma derrota, tá, política do Matteo Salvini. O que acontece? Ele ainda pode sofrer o voto de desconfiança, tá? Mas isso só depois desse, digamos assim, desse depoimento perante o Senado. Isso vai ser visto no dia 20 de agosto, tá? Semana que vem. Junto com isso, o Movimento 5 Estrelas recebeu uma proposta do Matteo Renzi de falar, olha, é o seguinte, o Salvini, ele quer semear o caos. Tá? Ele quer, na verdade, criar uma situação muito complicada para ele emergir como grande vencedor eleitoral. Por que essa é a retórica do Renzi? Por dois motivos. Primeiro, ele pediu a dissolução do parlamento durante as férias. Tá? O Matteo Renzi, inclusive, ele fala nessa entrevista que eu citei. Se ele tivesse pedido logo depois das eleições para o Parlamento Europeu, tudo bem, ninguém ia ligar. Agora, o cara quer cancelar as férias do nada, tá? Tava tudo bem. Aí no meio, assim, não que ele esteja dizendo assim que o problema é cancelar as férias dos parlamentares. O que ele está dizendo tava tudo tranquilo, então ele vai lá e faz isso nesse momento para ser mais bombástico, para ter mais manchetes. Né? Por quê? Porque você não estava tendo atividade legislativa, você já não tinha muitas manchetes políticas. Então, nesse recesso, o cara vai lá e fala, quero dissolver o governo. Segundo, agora no segundo semestre, vai ser formada a comissão que vai elaborar o orçamento italiano para 2020. Como os nossos ouvintes mais antigos sabem, nós temos uma questão orçamentária na Itália que é, o governo italiano, ele quer, especialmente pela Liga Nord, tá? A Liga Nord, é o partido da direita e tal, e aqui no Brasil surge essa ideia, não, a direita é ligada às políticas de austeridade e tal. Não, a Liga Nord quer gastar dinheiro. Eles querem promover gastos públicos, inclusive acima do que o governo italiano arrecada, acima das previsões de crescimento. Por isso que o governo italiano, recentemente, entrou em choque com a União Europeia. A União Europeia falou, olha, Itália, você tem que cumprir a meta fiscal europeia, você não pode extrapolar assim. Então, é a hora de formar a comissão que vai elaborar o orçamento para o ano que vem. Se você dissolve o governo agora, a Itália não vai ter um orçamento pronto na virada do ano, vai adiar o voto do orçamento. Isso gera uma situação de caos econômico. Se você quer um exemplo disso, lembre-se que uma das gêneses do impeachment aqui no Brasil foi o adiamento do voto do orçamento quando o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados aqui no Brasil, falou, vou sentar aqui em cima do orçamento e a gente não vai votar esse negócio. O governo ficou paralisado durante um tempo, né? Então, assim, você votar o orçamento do país é muito importante, convenhamos. Você pode ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo. Votar o orçamento de um país é muito importante, votar no tempo correto. Então, dissolver o governo agora ameaçaria a própria elaboração do orçamento italiano. Então, Matteo Renzi está falando, olha, o Salvini é um responsável, o Salvini quer fazer isso para gerar uma crise, para ele emergir como o salvador dessa crise. Então, o que o Matteo Renzi propôs para o Luiz de Maio? Vocês chutam a Liga Nord da coalizão, substituem a Liga Nord pelo Partido Democrático e por outros partidos menores, a gente forma um governo provisório, elabora o orçamento e aí depois a gente eventualmente faz eleições, né? A frase dele, inclusive, que a chamada da entrevista é: agora é preciso salvar a Itália, depois nos dividimos. Claro, o Matteo Renzi, ele tá fazendo isso só porque ele é legal, ou só porque ele não gosta do Matteo Salvini, porque os dois são Matteo, alguma coisa assim? Não, porque ao mesmo tempo, se isso der certo, o Matteo Renzi, ele emerge como, digamos assim, a figura do consenso, a figura do cara racional, o zelador da Itália, né? Ele consegue recuperar prestígio político.
Então, assim, ele não está fazendo isso só por altruísmo, né? É bom deixar isso muito claro. Por outro lado, a retórica dos dois partidos e de vários movimentos ali é impedir uma vitória eleitoral do Matteo Salvini. Por quê? Porque se o Salvini sair com a maior bancada, ele vai formar um governo com quem? Com o Força Itália e com o Fratelli d'Italia. O Força Itália, que é o partido do Berlusconi, que ninguém quer de novo no poder, quase ninguém, e o Fratelli d'Italia, que é o partido neofascista. Tá? O Liga Nord flerta com o fascismo. O Fratelli d'Italia flerta, namora, casa, tem filhos. Entendeu? Então, assim, é o partido que quer transformar o túmulo do Mussolini num local ali de peregrinação, praticamente. Tá? Então, é bastante complicada a situação, porque aí você tem a retórica ideológica, né, de temos que impedir o Berlusconi e os fascistas. Você tem a retórica do proveito eleitoral, né, que é, olha, eu sou Matteo Renzi, sou o zelador da Itália, sou o cara responsável, sou o nome do consenso. E por outro lado, você tem um governo que de fato não está funcionando. O Luigi Di Maio e o Matteo Salvini têm visões muito diferentes em diversos aspectos, inclusive, principalmente o fato de que o Movimento 5 Estrelas e o Luigi Di Maio são pró-União Europeia. Eles são, no máximo, eurocéticos soft. Tá? O Matteo Salvini não. O Matteo Salvini é um eurocético, flertando ali com um Italexit, digamos assim. Né? Então, disso que saem várias divergências. Divergências sobre política migratória, divergências sobre o euro, divergências sobre meta fiscal. Daí que vem. Lembrando que a gente fez um programa sobre as eleições italianas e a origem da formação desse governo foi: o 5 Estrelas ficou em primeiro, só que ele precisava de um aliado. E a gente falou isso na época. Ele pode buscar o Partido Democrático ou ele pode buscar a Liga Nord. Ele muito provavelmente vai buscar a Liga Nord porque ambos têm o discurso de serem antissistema. E o Partido Democrático era o partido que estava no poder. Não faz sentido você dizer que é um governo antissistema e se aliar com quem estava no poder até aquele momento. Nossa, que coisa, né? Então, assim, a Itália vai passar aí por uma semana bastante decisiva, que vai ser o seguinte: a gente tem aqui 3 possibilidades. Uma é: Di Maio e o Renzi conseguem sentar, formar um governo de ampla coalizão, fazer o orçamento, tudo dá certo, tudo fica bonitinho, e aí o Salvini vai ficar numa posição insustentável e o Di Maio e o Renzi vão emergir lá como os zeladores da Itália. Segunda opção: eles montam um governo de coalizão que não dá certo, tá? Não consegue formar orçamento, não consegue atender as demandas públicas, tem alguma crise, e aí o Salvini ele vai ser a barbada das barbadas para o próximo governo, para as próximas eleições. E o terceiro cenário é: eles não chegam num acordo, são convocadas novas eleições, que aí o Salvini vai ser o vencedor, só que de uma Itália em crise. Em crise por conta dessa questão do orçamento que a gente mencionou, que vai ficar com os votos atrasados, vai ficar, né, essa coisa de você convocar eleições no parlamentarismo a qualquer momento é muito boa. Ao mesmo tempo, congela o governo por meses, vai ficar ali pendente por meses. A Espanha está aí, engessada, tem anos, nossos ouvintes sabem disso, tá? Então, em relação à Itália, né, é especialmente isso. E só fazer uma errata, quando eu me refiro à crise da imigração, os ouvintes sabem a minha posição e do Felipe sobre esse tema, eu digo na ótica justamente do governo, né? É isso. E os ouvintes não sabem nossas posições porque nós somos isentões. Ah, sim. Brincadeiras à parte, né? Mas enfim. E lembrando que imigrante e refugiado são coisas diferentes. Tá? Outra confusão que é importante não fazer. Por isso que eu falei da imigração por conta dos albaneses, que não vêm na condição de refugiados no presente, né? Sim. Aí, ainda nesse tema, né, nós tivemos mais um navio cujas pessoas que foram resgatadas no Mediterrâneo serão recebidas por outros países europeus. Aí vamos para a Alemanha, onde nós tivemos uma notícia curiosa, né, em que nós temos uma ave chamada Tetras grande. Tá? Tetras, tá? O nome né, oficial é Tetraurogalos,
tá? É uma ave relativamente rara, tá? É um galo grande, tá? E ela é ameaçada de extinção, tá? Por isso que eu disse que ela é rara. Ela teria atacado 2 pessoas numa floresta na Alemanha. Os 2 caras pegaram e mataram a ave. E aí uma multidão foi lá e encheu os 2 caras de porrada, tá? Isso nesse final de semana agora, no vilarejo de Titisneusdart, que fica na Floresta Negra, tá? Eles disseram que estavam apenas se defendendo, né? Que usaram ali uma garrafa e tal. Só que, como eu disse, o pessoal foi lá e espancaram os caras, dizendo que, olha, o bicho não estava te fazendo nada, o bicho, ele pode ter te atacado por ter considerado uma ameaça ao território, mas ele não ataca a vida de ninguém, ele não é um animal feroz nem nada. E aí agora, né, na Alemanha, estão investigando, né, como foram essas circunstâncias e, primeiro, como foi, né, a conduta dos 2 agressores da árvore, que estariam embriagados, e também quem seriam as cerca de 10 pessoas que atacaram os 2 bêbados, para saber quem está devendo alguma coisa para a justiça, digamos assim, tá? Eles estavam num festival que é famoso na região, chamado Laurentius Fest, tá? Festa de Lourenço, né? Numa tradução livre aqui da minha cabeça. Aí vamos para o Reino Unido, cruzando ali o Mar do Norte, em que, primeiro, o Gibraltar, na quinta-feira, liberou o petroleiro iraniano, que ficou mais de um mês retido por acusações de violar as sanções contra a Síria. Aquele primeiro petroleiro que ficou detido, que foi abordado, inclusive, por tropas britânicas. Tá? O governo de Gibraltar liberou, né, o navio, depois de um mês, tá? E o presidente da Suprema Corte de Gibraltar disse que não recebeu por escrito a solicitação dos Estados Unidos de que estendesse o prazo de embargo da embarcação. Tá? Os Estados Unidos protestou, dizendo que não devia ter liberado o navio, que o navio faz parte de financiar o programa nuclear do Irã e tudo mais. Então aqui já temos aí um bate-cabeça, né, entre Estados Unidos e Reino Unido por conta do petroleiro, mas o fato é que o petroleiro foi libertado. O legal é que a foto que a Reuters escolheu para ilustrar é uma foto assim de frente do petroleiro, e aí a região ali da ponte de comando é pintada de branco. Embaixo da ponte está assim, em letras garrafais vermelhas: No smoking. Acho que é bom não fumar num petroleiro. Não acender nada dentro de um petroleiro. Né? Mas está bem, tá assim, letras assim: No smoking. Tá? Então, se você um dia visitar um petroleiro, não fume. Tá? E além disso, o Jeremy Corbyn declarou, né, que assim que o parlamento voltar do recesso, tá, ele pretende chamar um voto de desconfiança, tá, para evitar um Brexit sem acordo. Tá? E, se isso for feito, ele então irá convocar novas eleições e um possível novo referendo. Lembrando, falta 2 meses e meio. Não tô cobrando ninguém. Isso, tem 2 meses e meio pro Brexit, não pro fim das férias. É só um lembrete. Só que detalhe, a líder dos liberais-democratas, que são contra o Brexit, a Jo Swinson, disse que não vai aceitar essa proposta porque colocaria o Jeremy Corbyn como primeiro-ministro interino. E ele é uma figura divisível que não pode comandar o país. Ou seja, a ideia do tipo, olha, o Partido Trabalhista pode pedir no voto de desconfiança para a gente evitar um Brexit sem acordo. Só que não pode ser sob a liderança do Jeremy Corbyn. Tá? Então, assim, a coisa fica ainda mais esquisita. Né? Já a líder do Partido Nacional Escocês, a Nicola Sturgeon, disse que o partido vai trabalhar com qualquer um
que impeça um Brexit sem acordo. Tá? Então, assim, qualquer um. Não é exatamente um elogio também, né? Olha, você trabalharia com o Jeremy Corbyn? Olha, eu trabalho com qualquer um, filhão. Pode ser o Jeremy Corbyn, pode ser Satanás. A partir do momento que o Boris Johnson é o primeiro-ministro... Pode ser o Joel Santana. Joel Santana para primeiro-ministro do Reino Unido. Pois é. Ele é um cara de centro. É to the left, to the right. In the middle. In the middle. Ele fica in the middle. Um abraço aí pro nosso ouvinte, Joel Santana. E assim, antes que vocês falem que a gente tá com preconceito linguístico pra cima do cara, vamos lembrar que ele mesmo fez comercial de desodorante e tal, brincando com isso. Ele leva numa boa, Papai Joel, entendeu? Então tá tudo ok. Aí cruzamos ali o Mar do Norte de novo, vamos até a Noruega, tá? Em que uma pessoa foi ferida, um cara fez um atentado contra uma mesquita, tá? O Centro Islâmico Al-Noor, próximo de Oslo. Uma pessoa ficou ferida, tá? O cara teria matado um membro da sua família antes de ir até a mesquita, tá? E ele foi detido pelos frequentadores da mesquita e detido até a chegada das autoridades. Inclusive foi um senhor paquistanês que desceu o relho nele. Isso, né? e essa é a parte mais bizarra, porque assim, o cara... Né, o norueguês, ele foi descrito como um homem branco por volta dos 20 anos com 2 armas de fogo, tá? Não disse se era pistolas, né? Na Noruega não tem fuzis de assalto nas ruas, né? Mas você tem muita arma de caça, então assim, pode não ter sido só uma pistola. Mas cabe lembrar do atentado... Do Anders Breivik. E aí, como você disse, ele tomou uma moqueta de um senhorzinho paquistanês e que deteve o cara. Então, assim, foi uma coisa meio assim, foi um socão, pelo menos o que eu vi, a imagem, foi um socão ali. Socão na cara. O cara fez aula de boxe. O cara assistiu muito Muhammad Ali ali e meteu um socão no cara. Né? E aí ele foi detido, mas teve, infelizmente, pelo menos uma pessoa ferida e possivelmente uma pessoa morta, né, no prelúdio, digamos assim, do atentado. Aí a gente vai para a Rússia, para as últimas 3 notícias desse bloco. A primeira é que nós tivemos a estimativa de 60 mil manifestantes nas ruas em Moscou no último sábado, pedindo por maior transparência nas eleições nacionais. Lembrando que semana passada completou-se 20 anos do Putin no poder, né? Revezando com o Medvedev. Sim, mas independente do cargo, porque ele está sempre lá. Isso. Segundo a polícia, estavam 20 mil presentes, então assim, né, 60 mais 20 que a gente fecha em 40. Né? Foram detidas pelo menos 310 pessoas, tá? Sendo que dessas 310 pessoas foram 81 em São Petersburgo e 229 em Moscou, tá? Os cartazes, né, colocavam ali pedindo liberdade, pedindo voto, né, pedindo renovação no governo, né, não deixam concorrer candidatos mesmo que apresentem o número necessário de assinaturas e tudo mais. Então, diversos protestos contra o governo Putin, que sofre uma crise de popularidade muito grande, como consequência, primeiro, da crise econômica que afeta a Rússia, que está ligada às sanções por conta da anexação da Crimeia, e segundo, vamos lembrar, que a gente já comentou aqui, a gente repercutiu na época, o Putin aprovou uma reforma da Previdência lá. E assim como no Brasil, ela foi bastante impopular, afetou muito a imagem do governo. Né? É um assunto que é delicado, acho que em qualquer sociedade. Né? Então, o Putin está com a popularidade muito em baixa, enfrentando esse protesto. Lembrando que, né, vários opositores foram detidos, foram impedidos de concorrer às eleições. Né? Então, assim, a situação na Rússia, ela não pode cair numa caricatura, né, anti-Rússia, como às vezes cai, mas ela é grave sim, tá? E eu falo isso com muita clareza, modéstia à parte, assim como em relação à Coreia. Quando o tema é Rússia, né, a gente vai além do que normalmente está presente na grande mídia. Como sugestão, até aproveitando, né, a data que o Matias lembrou, eu escrevi um texto para a Gazeta
quando o Putin venceu as eleições. É um texto de 10 páginas, tá? Uma coisa que vocês não vão encontrar em qualquer lugar, modéstia à parte. É bem completo sobre a trajetória do Putin. Fica a sugestão para vocês lerem, tá? Então, inclusive, o link para o texto está na homepage do Xadrez Herbal, tá? Se vocês forem lá naquele carrossel, assim, de imagens principais, é a penúltima imagem, tá? É um texto de 13 de março de 2018, ou seja, já tem um pouquinho mais de um ano aí. Além disso, a Rússia confirmou, tá, que a explosão que ocorreu no norte do país foi uma explosão nuclear devido a um teste de motor de foguete. Vejam só, a ligação que eu faço, né, eu não sei, não sou físico, não sou astronáutico, né, é de que era um teste de um motor nuclear para foguetes, o que não faria sentido, porque a ideia do motor do foguete, né, especialmente um míssil balístico, você não vai reutilizá-lo depois, né? Então, não sei se faz parte ali daqueles planos, né, de um míssil invencível, né, impossível de ser interceptado desenvolvido pelos russos. Então, eu ainda vou estudar um pouco esse assunto, tá, antes que pessoas comentem e tal, ficou vago, eu quero dar uma estudada melhor nesse assunto. Então, mas o fato é, a Rússia confirmou que foi uma explosão nuclear, que os 5 mortos foram engenheiros nucleares, inclusive, tá? Que teve o vazamento de radiação, tá? E que o governo decidiu recuar, digamos assim, né, da evacuação de um vilarejo no Ártico chamado Nionotska, que estava passando ali por um processo de limpeza de radiação, tá? Finalmente, nós tivemos como curiosidade apenas, né, um Airbus da Ural Airlines. Ele se chocou com uma revoada de cegonhas que causou os 2 motores falharem. Muito provavelmente pássaros entraram no motor. Né? Lembrando, pássaros de grande porte são uma das maiores ameaças da aviação civil. Tá? O problema da aviação não é nem a gravidade, são os pássaros. E aí, os pilotos conseguiram... Eles estavam lá primeiro, Felipe. Tem isso. Eles conseguiram pousar, tá? Fazer um pouso forçado num milharal, salvando as 233 pessoas. Vou repetir, eles pousaram o avião sem motor, tá? E ainda deram jeito de ficar tudo intacto, tá? Porque tinha combustível e tudo mais. Era um Airbus A321 e que estava voando de Moscou a Simferopol, na Crimeia, tá? O nome do piloto, que está sendo considerado um herói na Rússia, é o Damir Yusupov. Mais um dia tranquilo na Crimeia. Mas, né, assim, né, pousar aqui um avião sem motor no meio de um milharal e tal. O problema é que aí deve ter destruído milho, aí não fica sem pipoca.